Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa fonte um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Um pouco mesmo. A gente tem aqui a transcrição de um sermão, uma análise bem detalhada do capítulo 9 de Atos, na Bíblia. Uhum. E o tema central é uma palavra que parece super simples, o caminho. Parece, né? Mas só parece. Exato. A grande pergunta que essa fonte quer responder é: por que os primeiros cristãos eram conhecidos assim? Era quase um codinome que definia todo o movimento. Certo. Então, a nossa missão aqui é desvendar as camadas de significado por trás disso. Entender como uma palavra tão comum virou uma identidade tão poderosa. E é uma jornada fascinante, porque a análise vai, assim, muito além de uma simples aula de história. Bem além. A gente vai explorar a linguística, o contexto cultural da época e, claro, a teologia por trás da palavra. E o que eu achei mais interessante é como a fonte conecta um texto de quase 2000 anos Com alegorias clássicas e até umas críticas bem diretas ao cenário de hoje. Exato. A ideia central que vai guiar a nossa conversa é que caminho, nesse contexto, é bem menos sobre, sei lá, uma trilha física. Uma estrada. Isso. E muito mais sobre um propósito, um estilo de vida e, no fim das contas, a personificação de alguém. Perfeito. E para a gente ter um mapa aqui, o sermão já começa com uma tese central que é quase um trava-línguas, mas resume tudo. Mana aí. Aquele que é o caminho se revela no caminho, para dar um novo caminho. Uau! Ok, tem bastante coisa aí pra gente desempacotar. Tem. E o ponto de partida é aquela declaração famosa de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aham. A análise do sermão foca numa coisa que a gente geralmente lê e, assim, passa batido. Que é? Amigo definido. O. Ele não diz eu sou um caminho. Um entre vários. Exato. Ele diz eu sou o caminho. Isso, de cara, já estabelece uma exclusividade, uma audácia na afirmação que é impressionante. É uma audácia tremenda. Se a gente parar pra pensar no contexto, Sim. o Império Romano era um caldeirão de religiões, de filosofia, sabe? Todas oferecendo caminhos para a iluminação, para os deuses, para uma vida melhor. Vários caminhos. Exato. E aí, no meio disso tudo, surge esse movimento dizendo que o caminho não é um sistema de regras, não é um ritual, mas é uma pessoa. Uma pessoa. E o fascinante que a fonte explora muito bem é o peso que essa palavra, caminho, tinha no mundo greco-romano. Isso eu achei genial. Porque a gente pensa em caminho e vem a imagem de uma estrada de terra, né? A primeira imagem é essa. Mas não era só isso, de jeito nenhum. De forma alguma. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era tipo a língua franca da época, como o inglês é hoje. Certo. E em grego, a palavra para caminho é odos. Só que odos não significava apenas uma rota física. Tinha mais coisa aí. Tinha. Carregava a ideia de jornada, de método, propósito ou meta. Para um grego com inclinações filosóficas, falar de odos era falar sobre o propósito da vida. Entendi. E os apóstolos, que a fonte lembra que eram multilingües, Falavam aramaico, hebraico, grego. e com certeza arranhavam um latim, eles sabiam exatamente o poder dessa palavra. Nossa, então é quase uma apropriação cultural de propósito. Pegar um conceito grego super forte e dizer, olha, aquilo que vocês buscam na filosofia, a gente encontrou nessa pessoa aqui. É isso. É uma jogada muito ousada. Genial. Comunicação. A fonte até menciona o deus grego Hermes, Ah, sim. que era, entre muitas coisas, o deus das estradas, das viagens, o guia. Ele representava essa busca pelo conhecimento no percurso, sabe? Entre o ponto A e o B. Certo. Quando Jesus se declara o caminho, ele está, na prática, se posicionando como a personificação dessa busca. O guia definitivo. Ele é o próprio percurso. Exatamente. Não é mais sobre a jornada para encontrar a verdade. É sobre a verdade que se torna a própria jornada. O substantivo vira uma pessoa. E aí a identidade do seguidor se funde com a jornada. E essa ideia de que o caminho é uma pessoa e não uma filosofia ganha contornos, assim, dramáticos e até violentos. Bem violentos. Quando a fonte nos joga na história de Saulo de Tarso.
É aqui que o conceito deixa de ser teórico e vira uma questão de vida ou morte. Exatamente. A análise faz questão de pintar um retrato bem claro de quem era Saulo antes de virar o apóstolo Paulo. Ele não era qualquer um. Não era um Zé Ninguém. Ele era um fariseu proeminente, cidadão romano, aluno do respeitadíssimo rabino Gamaliel. E talvez membro do Sinédrio. Né? Provavelmente. A Suprema Corte Judaica. Ou seja, um homem com pedigree intelectual, religioso e com poder. Muito poder. Certo. E ele via esse novo movimento, o caminho, como uma heresia perigosíssima, que precisava ser exterminada. A fonte relembra um detalhe bem forte sobre o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Diz que Saulo não só consentiu com a morte dele, como ficou guardando as vestes dos que atiravam as pedras. O autor do sermão até brinca que ele não era um cabide humano. Exato. Aquele ato era um sinal de autoridade, de quem supervisiona e aprova a execução. Ele estava totalmente comprometido com a causa dele. E esse compromisso leva a pegar cartas de autorização para ir até Damasco, na Síria, para prender mais gente. Para continuar o trabalho. E é aqui que o texto de Atos, capítulo 9, nos dá a pista mais clara de todas. Certo. O texto diz que Saulo foi para prender homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Olha aí. Veja bem, não diz cristãos. Essa palavra só apareceria bem mais tarde. Nem seguidores de Jesus. Não. A identidade principal, o nome pelo qual eram conhecidos pelos seus inimigos, era o povo do caminho. É nesse trajeto, nesse caminho para Damasco, que acontece a grande virada, né? A virada total. A luz do céu, a queda, a voz e o diálogo que se segue é o coração teológico de tudo isso. Sem dúvida, a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A pergunta é pessoal. Totalmente. E a resposta de Saulo é: quem é você, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Uau! A análise do sermão se aprofunda nisso de uma forma muito, muito poderosa. Como? Jesus, que já tinha subido aos céus, não pergunta por que você persegue meus seguidores ou por que você persegue minha igreja. Ele diz, porque você me persegue. A identificação é total. É uma coisa só. É a doutrina do corpo de Cristo na prática. A união entre o caminho, que é Jesus, e o povo do caminho, que é a igreja, é tão profunda, tão orgânica. Quem perseguir um é literalmente perseguir o outro. Exato, e isso redefine completamente o que significa ser um seguidor. Não é só admirar um mestre que está longe, é estar tão unido a ele que o seu sofrimento é o dele, a perseguição contra você é contra ele. É impressionante pensar na convicção dessas pessoas. Porque para nós hoje, perseguição ou oposição geralmente é um sinal de que algo deu errado, né? De que a gente está no caminho equivocado. Exato. Mas para eles parece que era o contrário. Sim, e o sermão aponta esse paradoxo. A perseguição não era um sinal de fracasso, era uma espécie de ratificação. Uma confirmação. Uma confirmação de que eles estavam de fato no caminho certo, seguindo os passos do mestre que também foi perseguido e morto. Era quase um selo de autenticidade. Certo. E a gente vê essa mentalidade na figura de Ananias, o discípulo que Deus manda encontrar o Saulo lá em Damasco. Que deve ter sido uma das missões mais assustadoras da história. Com certeza. O terror número 1 do seu movimento está cego numa casa na sua cidade. E você recebe a ordem. Vai lá, coloca as mãos sobre ele e cura o cara. A reação do Ananias é totalmente humana. Senhor, eu ouvi falar desse homem, de todo o mal que ele tem feito. Ele está com medo, e com razão. Mas ele vai. E essa obediência, mesmo diante do perigo mortal, demonstra a força dessa identidade. Pertencer ao caminho significava estar disposto a andar por lugares perigosos. A encontrar seus inimigos. Sim, porque a jornada era guiada por uma pessoa, não por um instinto de autopreservação. Certo, então a gente estabeleceu que o caminho é uma pessoa, que isso define a identidade do povo do caminho e que essa jornada envolve perseguição, risco. Mas se o caminho é tão claro, por que é tão fácil se desviar? Boa pergunta. E é aqui que a análise do sermão muda de marcha e fica bem contemporânea, usando uma alegoria de um livro super antigo. Sim. A fonte faz referência a O Peregrino, de John Bunyan, que é talvez o livro mais famoso da literatura cristã depois da própria Bíblia. Um clássico.
É uma grande alegoria da jornada da vida, e o sermão destaca uma cena específica que o protagonista, que se chama Cristão, está andando com um fardo pesado nas costas. Que representa o pecado dele. Exato. E no meio do caminho ele encontra um sujeito muito elegante, um tal de sábio segundo mundo. Os nomes são fantásticos. São ótimos. E esse sábio mora na cidade de Diplomacia Profana. Ele oferece um atalho. Ah, o famoso atalho. Sempre ele. Ele diz: "Para que seguir esse caminho difícil? Vá para a aldeia da moralidade e procure pelo senhor legalidade ou seu filho, o senhor civilidade. Eles tiram fardos das costas das pessoas de forma rápida e segura." Nossa, essa alegoria é genial. É genial. E se a gente conectar isso com o quadro geral da análise, o atalho do senhor legalidade representa a tentação de trocar a transformação genuína Por uma aparência. por uma respeitabilidade externa. É a ideia de que você pode se livrar do fardo do pecado só seguindo um conjunto de regras, sendo uma pessoa boa, moral, civilizada. Sem precisar daquela jornada difícil, de arrependimento, de renúncia, de sacrifício que o caminho original exige. É um cristianismo de fachada. Um cristianismo de aparências. Exatamente. E é aqui que o sermão faz a ponte para uma crítica bem direta. Para hoje em dia. Sim, o autor argumenta que os sábios segundo o mundo de hoje são aqueles que oferecem um evangelho adocicado, atalhos que prometem uma vida cristã sem o fardo da cruz. Certo. A fonte menciona especificamente a busca por poder político, o foco excessivo em prosperidade e riqueza, ou a criação de liturgias confortáveis que acalmam a consciência, mas não transformam o coração. Entendi. O argumento é que essas coisas maculam a mensagem e desviam as pessoas do verdadeiro caminho. Mas essa busca por uma vida melhor, por conforto, isso não é um desejo humano legítimo? Onde a fonte traça a linha entre uma bênção e um desvio perigoso? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, segundo a análise, está no propósito da jornada. No objetivo. Exato. O problema não é ter conforto ou prosperidade. O problema é quando isso se torna o objetivo do caminho. Quando a meta deixa de ser chegar ao destino final transformado e passa a ser construir a vida mais confortável possível durante o percurso. Faz sentido. O atalho do senhor legalidade é sedutor, porque ele promete os benefícios da religião, tipo uma consciência limpa, status social. Sem o custo da verdadeira jornada espiritual. Exato. Ele oferece moralidade sem transformação. E isso nos leva de volta ao ponto central. Estar no caminho é um compromisso total que exige resistência constante contra esses desvios que parecem mais fáceis, mas que, na verdade, tiram a pessoa da rota original. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa análise aqui, a gente saiu de um conceito que parecia simples, o caminho, e viu que ele se desdobra em algo muito, muito profundo. Primeiro, não é um o quê, mas um quem. Uma pessoa, Jesus. Certo. Segundo, essa personificação cria uma identidade inseparável para seus seguidores. O povo do caminho, tão forte que virou o nome oficial deles e o motivo da perseguição. Exato. E terceiro, essa identidade implica uma jornada que não é fácil, uma jornada que exige vigilância constante contra os atalhos. As propostas do sábio segundo o mundo, Isso. que prometem uma versão mais fácil, mais confortável, mas que no fim desviam do destino. Perfeito. E a fonte não termina com uma conclusão histórica. Termina com uma provocação. Desloca o foco da análise do passado para a aplicação pessoal. Um convite à reflexão. Com um convite à introspecção. E isso nos deixa com uma ideia final bem poderosa para a gente pensar. Qual é? O sermão conclui com uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis. Você talvez seja a única Bíblia que alguém lerá. Uau, isso é forte. É muito forte. E amarra tudo que a gente discutiu. Com certeza. Se ser do caminho é ter uma identidade que aponta para o caminho, a questão que fica no ar é: que tipo de história essa Bíblia viva está contando para as pessoas ao redor? Boa. É uma história de religião e regras, um manual de instruções do Senhor legalidade? Ou é uma história que, mesmo com falhas e desvios, aponta para uma direção clara, para um propósito?
para o próprio caminho.